Hey everyone, bom dia! Hoje é dia de pré-estreia de O Diabo Veste Prada 2, inclusive estou aqui experimentando lookinhos para essa pré-estreia, como eu comentei no vídeo de ontem, né, que virou um Reels. Esses vídeos conversa mais longos, eles começam aqui nos stories, mas eles viram Reels para quem prefere ouvir de forma, sabe assim, a sequência contínua. Eu mesma tenho muito essa experiência, né? Eu gosto de abrir um vídeo e aí eu vou lavar louça, eu vou fazer alguma outra coisa e aí eu fico só ouvindo. Então, os stories de muita conversa viram Reels. E aí, gente, ontem eu comentei, né, que eu gosto muito da experiência de assistir filme com companhia, né, com outras pessoas, mas também gosto muito, muito, muito de assistir sozinha, porque essas duas experiências são muito diferentes pra mim e elas se complementam. E aí, gente, voltando à questão da pré-estreia, gente, eu amei este lookinho, mas eu acho que ele ia ficar muito sensacional com tênis branco, e agora a porta tá batendo ali. E eu tô sem tênis branco, e agora tô sem calçado pra abraçar esse lookinho. Mas, enfim, ainda falando sobre filme, cinema, ontem, né, na minha experiência acompanhada de mim mesma no filme do Michael Jackson, me ocorreu um fato que eu nunca tinha parado para pensar, que é, eu não sei o que o Michael Jackson falava nas músicas. Porque como eu cresci assistindo, ouvindo Michael Jackson, eu era muito criança para pegar as letras, traduzir, entender do que ele está falando, o que ele está falando nas músicas, se é em sentido figurado. Eu nunca parei para pesquisar isso, e ele conquistou meu coração de uma forma tão profunda pela parte musical, né, pela criatividade, pela dança, pelos clipes icônicos, enfim, que eu nunca precisei, não questão de precisar, mas eu nunca parei para pensar assim, qual era a mensagem que o Michael passava? Por alto, eu sei que tinha muita pauta social importante, né? We Are the World, para lidar com as questões da fome e a pobreza na África. Nós temos o Man in the Mirror, né, que é começar a mudança que a gente quer ver no mundo, começar em nós mesmos, né, começar no homem do espelho. Quais que vem mais à minha cabeça aqui? Tem aquela do clipe dele falando sobre as questões ambientais. Então, as músicas do Michael são músicas que realmente tratam de pautas importantes. Tem as músicas românticas, né? Tá me vindo agora aquela que ele fez com a esposa dele, né? Ele chegou a se casar, então ele fez um clipe que é You Are Not Alone. Enfim, só que aí eu não sei, por exemplo, Bad. Bad fala de quê? Sabe? Fiquei pensando agora, Bad fala de quê? Moonwalk fala de quê? Entende? Agora eu fiquei pensativa sobre isso. Eu quero saber do que Michael falava, porque o filme é sensacional, porque o filme traz muito essa parte da criação. Não é sobre a vida pessoal do Michael, é sobre a construção artística dele. É tanto que o subtítulo do filme é Michael Jackson. Michael Jackson, o título, e o subtítulo é Como se cria um rei. E é bem aí que eu fico indignada com algumas pessoas que estão fazendo críticas ao filme, dizendo que esse filme é um cover do Michael Jackson, sabe? Assim, você vai para assistir um monte de cover do Michael Jackson, porque tem muitas cenas do ator cantando a música dele completa. Eu digo, bem aí, você não entendeu a proposta do filme, que é mostrar como se cria um rei do pop. É mostrar como se cria alguém com um talento surreal que é muito bem aplicado. Não só em uma área, né, na área musical, mas também em toda a parte de imagem, de impacto, sabe? E aí mostra as estratégias por trás disso, né? O Michael Jackson dizendo que queria ser uma pessoa misteriosa, que não queria fazer muita entrevista, não queria fazer muita publicidade. Ele queria ser alguém que tinha uma música tão boa que não precisasse disso.
É um filme que mostra todo o processo criativo dele, que pra mim foi o ponto alto do filme. Gente, eu sou obcecada por processos criativos. Eu amo assistir documentários de composição, de bastidores de cinema, né? Eu amo assistir processos criativos porque isso aprimora o meu processo criativo. E eu vou fechar bem aqui essa porta, porque ela tá só batendo. Ou então vamos abrir a porta, né? Porque é tempo de portas abertas. E aí eu vou colocar aqui algo pra sustentar. E aí, será que sustenta? É pesado o suficiente? Tá vendo? Olha, vamos aprender lições? Às vezes a gente precisa de estruturas com peso ideal pra sustentar as portas que se abriram. Enfim, mas voltando à questão do Michael. Esse filme é sensacional, muito por essa parte de processos criativos, como lidar com uma carreira de impacto global, sabe? E como construir essa carreira, porque o filme mostra muito o interesse dele em ser esse artista que tem todo esse impacto, sabe? Que não é só mais um, mas que é alguém que realmente alcança o planeta Terra, né? De forma relevante. Então, assim, pra mim, esse filme é 1000 de 10. 1.000.000 de 10, porque ele não tem polêmicas. Eu acho que as pessoas estão muito acostumadas com isso, sabe? Quer ver polêmica, quer ver cenas de nudez, quer ver, sabe, assim... Inclusive, tem uma cena de palavrão, não tem nada de nudez, graças a Deus, sabe assim, não tem nada... Não existe erotização nesse filme. Mas tem uma cena em que um produtor lá, um empresário, para mostrar que ele é o poderosão, fala uma frase, sabe? Construindo um super palavrão que é tão desnecessário que a piada nem aterriza, sabe? Que era para ser um momento que as pessoas ficassem, yeah, sabe? Ou sorrisse, e eu fico assim, tá bom. Sabe, que nem precisava, ele poderia ser o poderoso chefão de outra forma mais inteligente e menos... Enfim, mas o filme também me ganha nesse sentido de ser um filme que não precisa polemizar, que não precisa abraçar o caos que o povo gosta, sabe? O caos da picuinha, o caos da... Sabe, não precisa. Ele mostra... o processo criativo do Michael Jackson, a forma como ele alimentava a mente dele para não se deixar abalar, né, na sua autoestima, na sua confiança na própria capacidade, é muito legal, sério. A gente vê que ele coloca frases no espelho, né, ele escreve frases, né, de fortalecimento mental mesmo, por exemplo. Tem algumas frases que me marcaram, ele coloca, seja livre para criar, seja fiel a quem você é, sabe? Seja livre para criar. Enfim, várias frases. Tô tentando lembrar de algumas aqui, mas como as frases ficavam escritas em inglês, eu não lembro de todas. Mas antes de gravar, ele falava, né? Você é bom, você é bonito. Tadinho, gente, ele sofreu tanto com a questão da autoestima dele. Mas ele ficava falando, você é bom, você é bonito. Imagina o Michael Jackson tendo que se convencer que ele era bom. E aí, enfim, então é muito legal, muito incrível ver essa parte dos bastidores, desse processo mesmo de autocriação, né? De ele, nesse processo de criar essa persona Michael Jackson. E aí, ontem me veio esse super insight, assim, de Thaís, amiga, você não sabe o que o Michael falava. Você sabe por alto, tipo assim, você sabe que tem temas sobre questão ambiental, luta contra a fome na África, tem músicas românticas. Gente, tem uma música sensacional. Você que não conhece Michael Jackson. Vamos lá, música sensacional de dica pra hoje. Stranger in Moscow. É uma das músicas mais lindas. Clipe, quando o assunto é Michael Jackson, é icônico. Qualquer um, só vai. Mas o clipe de Stranger in Moscow é maravilhoso, a música. E eu não sei do que fala. Eu só sei que o título significa Um Estranho em Moscou. Mas fala de quê? Uma música tão linda, tão perfeita, tão incrível. Fala de quê? E aí, a música Childhood, que é ele falando sobre a infância, eu sei que o clipe é muito relacionado a Peter Pan.
E aí no filme a gente entende que a história do Peter Pan é uma história de consolo, de apoio emocional para o Michael Jackson. Desde criança, ele tem nessa história uma identificação muito profunda. Tanto é que depois que ele cresceu, ele criou a Neverland, né? A Terra do Nunca, a casa dele, onde ele enchia de animais e parques, que era onde ele poderia, né, viver de forma mais prática, na realidade, essa identificação com a Terra do Nunca que ele tinha, com o Peter Pan, a criança que nunca cresce. Então, gente, é muito interessante que existe essa música Childhood. O clipe que eu vi, que tem muitas referências de Peter Pan, Childhood fala de infância, e eu não sei a tradução da letra, eu não sei do que ela fala. Então é até um incentivo muito legal, né? Uma consequência muito legal dessa minha experiência assistindo o filme sozinha, de esse incentivo ao inglês, né? Tipo, Thaís, você não entendeu a mensagem? A mensagem é, bora aprofundar o inglês, agora buscando essas letras, traduzir essas letras, aprimorar o vocabulário através dessas letras, entender a mensagem, a origem dessas músicas, a intenção, do que elas estão falando, porque Michael Jackson marcou tanto a minha vida de tantas formas. Sabe, assim, quando ele faleceu, eu me lembro de quando ele faleceu. Eu estava em Parnaíba, eu estudava lá, era de manhã, eu tinha chegado da universidade, e aí eu liguei a TV e tinha saído a notícia. Gente, eu chorei, foi como perder uma pessoa muito, muito, muito próxima, sabe? E aí ontem me ocorreu isso, sabe? Tipo, meu Deus, eu amo tanto essa pessoa, ele foi tão importante. Mas ele me conquistou, ele chegou até o meu coração através da música, através do som, do impacto da dança, sabe? Dessa parte artística que se conecta com a gente sem precisar de letra. Mas existe letra nessas músicas que marcaram a minha vida e que eu conheço algumas partes, né? Human Nature é, pra mim, o auge da perfeição das composições do Michael, e eu só sei algumas partes da letra porque quando eu era criança eu assistia com meus irmãos fita dublada, e aí nas fitas dubladas de antigamente, durante as músicas tinha a tradução da música, e aí a gente até brincava de cantar as letras em português durante as músicas, que na Human Nature, né, em que ele fala... quando a gente tava ouvindo a música tocando na fita, olha isso, gente, VHS, e aí quando chegava na parte da música Human Nature, que aí ele cantava, né, why, tell him that he's human nature, why, aí a gente cantava assim, por quê, diga que a natureza humana, por quê, Ô, gente, criança é uma graça. Aí eu e meus irmãos ficávamos cantando as letrinhas, as traduções que apareciam embaixo, né? Então, o que eu sei das traduções das músicas são essas mini frases que a gente cantava, assim, durante os filmes, mas hoje, principalmente depois da experiência de ontem assistindo o filme sozinho, depois desse insight, né? Eu quero agora conhecer a mensagem, a letra, né, que vem junto com toda essa música incrível do Mike.